Hanvey. Nesse vídeo, nós vamos conhecer a Long Array 10 watts. Existe a versão 10 watts, a 5 watts. A que nós vamos testar aqui é a versão 10 watts. Ela promete um laser de 0,6 milímetros, ou seja, um fio de laser muito fino, o que vai ajudar a fazer cortes perfeitos e mesmo impressões com muito mais detalhes. Ela tem outras características que nós já vamos falar que realmente fazem ela ser um equipamento surpreendente, talvez acima da média de equipamentos desse valor. E a grande vantagem é, esse equipamento foi nos enviado pela Hanvey. A Hanvey é uma loja com estoques no mundo inteiro, o que facilita muito a sua logística, né? O foco dela é a logística. E esses equipamentos grandes são difíceis de importar, então eles já estão com estoque no Brasil. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o link deste e de alguns produtos da Hanvey, e vou deixar aqui também no primeiro comentário. Eles têm sim esse equipamento com estoque no Brasil, então vocês não precisam se preocupar com taxas, com importação, etc. Visitem lá a Hanvey, é br.hanvey.com, e eu vou deixar os links aqui embaixo. Mas voltando aqui para a nossa Long Array 10W ou 10 watts, ela vem nessa caixa muito pequena. Então, uma embalagem pequena para uma CNC que faz impressão de 40 por 40. Eu acho que ela vai até um pouco mais, né? A própria régua dela vai a 41 por 41. Mas é uma área de impressão bem generosa para um tamanho de caixa em que a altura é menor do que meu celular. É uma caixa realmente pequena, claro, ela tem 40 centímetros de largura, senão também seria impossível, tem um pouquinho mais, mas ela realmente é uma caixa pequena para um equipamento deste tamanho. Dentro da caixa, o material vem tudo muito bem organizado e bem protegido. E ela tem todos os insumos para montar, inclusive as ferramentas. Senti falta aqui de um alicatezinho de corte, mas sinceramente não precisei de nenhum durante a montagem, a não ser, claro, fazer um acabamento no corte das correias ou das fitas Elleman, ou dos enforca-gatos, como eu gosto de dizer. Outra vantagem de todo o material é que ele vem todo ele ensacado, numerado, o que facilita muito a organização e a montagem. Eu gosto de botar toda a numeração em ordem e aí deixar organizado na mesa para ficar fácil a montagem. A montagem em si não é difícil, é uma montagem que leva em torno aí de 40 minutos, mesmo para quem não tem experiência. Uma das coisas que é mais chata na montagem é a correia. A correia realmente ela atrapalha um pouquinho, tem que usar o jeito, e aí eu recomendo que vocês olhem o vídeo, porque junto com todo o material ainda vem um cartão SD com manuais, softwares e inclusive um vídeo mostrando como se monta. Mas o manual também é bem completo e o manual traz todas as instruções de uma forma bem fácil de montar. Ela realmente não tem dificuldade de montagem. E já que nós estamos falando das coisas chatas de montar, uma outra coisa chata de montar são os parafusos niveladores atrás da cabeça de impressão. Esse realmente eles erraram. Até no vídeo da montagem da CNC, da demonstração, o cara tem dificuldade de colocar esses parafusinhos. Acho que é o único ponto que eu acho que eles erraram, digamos, na engenharia deste equipamento. Porque o equipamento é fora de série, realmente. As CNCs todas parecem muito iguais, então são nos detalhes que elas se diferenciam. E ainda falando um pouco da estrutura dela, ela é toda feita em alumínio, uma pintura preta fosca, acho que é um alumínio anodizado, ou se não é uma pintura preta fosca, que fica muito bonito, dá um ar de robustez no equipamento bem legal que eu não tinha visto nas outras CNCs que eu tenho aqui. Só para falar mais um pouquinho da montagem, ela tem um item que me chamou muito a atenção, que são as cantoneiras. Essas cantoneiras elas vão por dentro da estrutura e dão muito melhor estabilidade e rigidez para todo o arco da CNC. E com isso ela acaba vibrando menos. E tendo menos vibração, tem muito mais qualidade e precisão na hora de fazer um corte ou na hora de fazer uma gravação. Então vocês vão ver que o resultado, talvez também dessas cantoneiras, é muito bom nesta CNC. Falando agora um pouco
do que eu achei o mais interessante nela, que me chamou muita atenção, que foi o painel. O painel dela é fora de série. Toda a operação pode ser feita no painel. Então ele tem sim um chip 32 bits, na verdade um ESP32, e aí com isso ele consegue ter muito poder nesse painel. E aí o painel tem umas coisas muito legais, porque além de vocês poderem usar simplesmente com um cartão com a imagem e fazer uma impressão, você consegue fazer toda a configuração. Vocês conseguem inclusive conectar ela via Wi-Fi. Então vocês têm toda a operação nele, vocês leem o cartão, vocês regulam a posição, vocês fazem impressão, tudo pelo painel. De um jeito fácil, de um jeito gráfico. Então o painel realmente chamou muita atenção. É a primeira vez que eu me sinto confortável em usar um painel de uma CNC ou de uma 3D sem usar o computador. Mas isso não é o melhor. O mais legal é que vocês conectando isso no Wi-Fi, vocês conseguem via Wi-Fi controlar a CNC pelo computador, sem precisar de fio. É realmente fantástico o que eles fizeram no software dessa CNC. Mas nem tudo são pontos positivos. É claro que ela também tem os seus pontos que eu acho que existem outras opções melhores, que não são ruins, mas que poderiam melhorar. Um deles é o controle do nivelamento. Com os dois parafusos laterais, não é o melhor que eu já vi. Existem outras opções que são mais fáceis. Esses aqui são os parafusos são um pouco difíceis de acessar. Eles são um pouco chatos de fazer o alinhamento. Não que eu fazer o alinhamento toda vez, mas ele é um pouco chato. Falando um pouco aí da questão da qualidade de impressão dela. Então eu fiz impressão usando o próprio cartão e o próprio exemplo do que vem junto, e a qualidade do material gravado ficou excelente. Realmente ela tem uma precisão de impressão que nem sempre a gente enxerga, né? Então nós testamos agora há pouco algumas CNCs e elas, apesar de potentes, apesar de tudo, elas não tinham precisão para fazer uma imagem perfeita, e essa aqui tem uma precisão que chama atenção. Mas aí nós estamos falando de alguns pontos negativos, né? Outro ponto que eu ainda acho que poderia melhorar é a proteção do laser. Então essa camada, essa proteção que tem em volta do laser, ela não é suficiente, ela deixa vazar muita luz. Então usar um óculos que vem junto, né? Então no kit acompanha o óculos, é bem importante estar sempre usando o óculos do kit para que não haja nenhum dano à visão usando essa CNC. Mas outra coisa que chama a atenção é o silêncio. Ela é das CNCs mais silenciosas que eu já usei. Ela realmente não faz nenhum barulho, claro, provavelmente pelos drivers que ela usa e pelo próprio ESP32, que tem uma qualidade provavelmente de software em cima dos motores grandes. Então o que eu mais escuto de barulho, é claro, é a ventoinha do próprio laser, né, para manter ele refrigerado, mas mesmo ela não é tão barulhenta quanto outras que eu já usei. Mas agora vamos falar do corte. O corte dela foi o que mais me surpreendeu. Quer dizer, não sei, a qualidade de impressão dela também, mas o corte foi surpresa. Porque ela corta muito bem. Fiz alguns testes com madeira e ela vai cortar todos os materiais que a gente sabe, e não vai cortar todos os outros materiais que a gente sabe também, como por exemplo acrílico transparente, ela não vai cortar. Mas sobre o corte, primeiro eu fiz lá o corte numa MDF 3mm circular, como a gente normalmente testa, e com uma potência de 90%, uma velocidade de 500, em 5 passadas ela cortou. Na verdade, em 4 já tinha cortado. Então ela realmente foi muito rápida e precisa no corte, não precisei fazer muitas passadas. Mas aí eu fiquei assim, não, mas será que a qualidade de corte é realmente tão boa? Vou fazer um corte de um desenho pequeno, do logotipo aqui do canal pequeno, cheio de detalhes e bem pequeno, para poder testar se realmente com esse nível de detalhe ela vai ter a precisão que ela tem, por exemplo, na gravação. Porque agora exige não só força do laser, como também exige uma precisão no corte. E eu fiz
com 80% laser, uma velocidade de 600. E por que eu baixei um pouquinho o laser e aumentei um pouco a velocidade? Para que ele fique menos marcado. É claro que isso exige mais passadas, mas em todo caso eu fiz com 5 passadas. Não botei mais passadas, eu diminui o laser, aumentei a velocidade, mas não diminui as passadas. E nós estamos falando de um laser de 10 watts reais, né? Só um detalhe aqui, abrir um parênteses, lembre-se que quando a gente fala a potência de uma CNC, não necessariamente, às vezes fala 80, 90 watts, mas aí é da CNC inteira com os motores. O que é importante sempre analisar é a potência do laser, e esse aqui é 10 watts reais. E aí ele fez o corte. Impressionante a qualidade do corte. Vocês vejam, vou mostrar aqui para vocês o próprio resultado. Me deixa realmente entusiasmado a qualidade desse corte. Acho que dá para fazer muita coisa com muito detalhe com essa CNC aqui. Por isso que achei que era importante mostrar para vocês o pequeno corte, o detalhe do corte. Mas aí, vendo tudo isso que ela é potente em corte, eu resolvi fazer um teste com uma madeira mais grossa. Foi o que eu mostrei logo lá no início e eu fiz. E dessa vez eu testei com uma madeira maciça, de vez só com MDF, que é o que normalmente eu uso. Peguei uma madeira maciça, é uma tábua de corte aqui. Acredito que a madeira seja Pinus, talvez, mas é uma madeira de 15 milímetros. Então, com uma madeira de 15 milímetros, eu vou fazer aquele corte do círculo que a gente já testou. E aí, com uma velocidade de 400, ou seja, baixei um pouco a velocidade para ela ficar um pouco mais lenta, com um laser a 90%, em menos de 15 passadas, ela cortou a madeira de 15 milímetros. E o melhor, sem deixar muita marca de queimado. Já vi muitas CNCs com cortes mais fáceis que esses, deixar muito preto. E essa aqui não. Ela conseguiu realmente cortar de um jeito muito fácil. Quando eu vi lá na documentação, na propaganda dela, falando sobre essa característica desse laser dela de permitir um corte mais preciso em madeiras mais longas, então essa é uma das características da CNC. Eu achei que era mais uma propaganda, como várias têm, mas realmente eu estava enganado. Ela surpreende, ela vai muito bem no corte longo. E essa então é a Longarray 10W ou 10 watts, né, uma gravadora laser com um chipset de 32 bits, um laser 0.06 milímetros, e a gente viu aqui na prática que faz toda a diferença para o corte longo. E aí deixa eu falar um ponto negativo sobre o que não vem junto. O que faz falta realmente? A colmeia. A base de colmeia, ou pelo menos uma chapa de metal para a gente usar embaixo, ela não traz junto. Mas realmente eu estou impressionado, acho que vai ser a CNC que eu vou mais utilizar pela sua qualidade de impressão e de corte. Sem contar do software, né? Esse painel dela é fantástico, muito fácil de usar. Então, pessoal, era isso. Vou deixar o link da Hanvi aí para vocês. Era isso e valeu!